falamos sobre Deus respeita a decisão do homem, mostramos o estado do homem sem Deus, o homem está morto, e agora falamos sobre a importância de reconhecer o nosso pecado. Usamos a frase, a fala, quando a Bíblia destaca dizendo caindo em si. Então nós falamos um pouco sobre a importância do reconhecimento do pecado e nós terminamos em um cenário onde o filho arrependido está voltando para a casa do seu pai. E agora nós vamos fazer a última pausa contada por Jesus dentro da história. Eu quero destacar o versículo 22 e o versículo 23 e usar a palavra que diz assim: trazei a melhor roupa. O que aparece aqui nesse texto para nós é a manifestação da graça de Deus. Quando nós olhamos para todo esse cenário, para toda essa história, o menino agora que saiu de casa, o jovem que saiu de casa e decide retornar, e com certeza ele pensou algumas vezes, deve ter pensado: será que eu vou ser recebido como um trabalhador? Será que meu pai vai me aceitar de volta? Eu falhei, eu errei, eu negligenciei, eu pequei, eu desobedeci. Então, com certeza, ele vem com todas essas interrogações em mente. Só que diz o texto que quando ele vai se aproximando da casa, o seu pai avista ele de longe. E o seu pai corre em direção a esse filho arrependido. E não dá tempo para ele. O pai beija, o pai abraça, o pai faz carinho, o pai traz para perto de si. O pai estava esperando pelo filho. E o que é interessante aqui, que a única vez que a gente vai ver Deus correndo na Bíblia, a figura de Deus aparece correndo na Bíblia, é em aceitar um pecador arrependido. A única vez que a gente vai ter a figura de Deus correndo na Bíblia é quando Deus aceita um pecador arrependido. A gente vai ver que esse pai, na figura de Deus, ele corre. Isso deve nos transmitir uma mensagem. A mensagem é que Deus tem pressa em nos salvar. Deus tem pressa em salvar aquele que se afastou dele, mas que se arrependeu, está disposto a mudar, está disposto a retornar. Deus tem pressa em fazer isso. E lendo o Deus pródigo do Timothy Keller vai falar algo interessante nesse livro. Ele vai dizer que essa parábola ela tem o propósito de enfatizar o pai. O pai pródigo, a palavra pródigo significa gastador. Então Timothy Keller ele vai dizer que essa história não é sobre os filhos, não é sobre os judeus gentios, mas essa história fala sobre o pai pródigo, o pai amoroso, o pai que se gastou por completo na cruz do Calvário. Sabe que isso nos ensina que Deus, ele não contabiliza nem as nossas dívidas e nem o nosso crédito. O amor de Deus, o grande amor incondicional de Deus, ele não contabiliza nem as nossas dívidas e nem o nosso crédito. E pensando em tudo isso, nesse cenário agora que o pai está recebendo o seu filho, o pai manda matar o bezerro cevado, o pai manda pegar a sandália, o pai manda pegar a vela, o pai manda fazer uma festa muito grande. Isso me lembrou uma frase de Santo Agostinho que dizia: sabe o quanto você vale? Você vale um Deus crucificado. E é essa imagem que temos aqui de um Deus que se gastou em prol do pecador. Ele se deu, ele se doou, ele morreu, e morreu uma morte de cruz para que nós pudéssemos retornar a ele.
que aquele menino fez, aquele homem fez, aquele jovem fez. Não importa os pecados, os prejuízos deixados. Não importa o tamanho da ofensa. Não importa quantos dias ele passou longe. Não importa o grau de pecado que ele se envolveu. O estado que ele se encontrava de trevas e depravação. Não importa. Se ele de fato está arrependido agora, Deus está de braços abertos na figura daquele pai para o recebê-lo novamente. Sabe que isso nos mostra o tamanho da graça de Deus. E graça é um favor imerecido. É um favor que não se merece. É um favor o qual nós não somos dignos de tê-lo e nem receber. Mas Ele, por amor incondicional, Ele decidiu nos amar e decidiu nos aceitar novamente no meio de arrependimento. E essa noite Deus Ele está de braços abertos e nos convida, por meio de Sua palavra, a voltarmos a Ele. Assim como aquele filho pródigo. Isso me lembra um versículo de Tiago, capítulo 4, versículo 8 e 10, que diz assim: achegai-vos a Deus, achegai-vos a mim, e eu me achegarei a vocês. Limpa as mãos, pecadores, e vós que tem a mente dividida, purifica o vosso coração, entristeça, lamente, chore, troque o sorriso de vocês por lamento e alegria por tristeza, humilhai-vos debaixo da potente mão do Senhor, e Ele vos exaltará. E é isso que, quando olhamos para a história do filho pródigo, vemos. Nós vemos alguém que agora está voltando, está retornando, está dando o segundo passo, porque o primeiro foi dado na cruz. Ele dá o segundo passo em direção à casa. E o pai corre em direção a ele, abraça, beija, coloca uma sandália nova, dá banho, põe um anel e recebe novamente, não como trabalhador, mas como filho que foi perdoado e foi aceito novamente em sua família. E eu fiquei pensando nesse amor de Deus incondicional. Ele está além daquilo que fazemos ou deixamos de fazer. Só que o amor incondicional, quando eu olho para esse texto, eu vejo que o amor incondicional do Pai, por si só, não pode mudar o destino do filho. O filho, que somos nós, na figura daquele pródigo, o filho precisa responder esse amor incondicional. Porque o amor incondicional do pai fala do amor que o pai tem pelo filho. Fala do amor que o pai tem pelo filho, mas a resposta a esse amor incondicional fala do valor que o pai tem para mim. São duas coisas diferentes. Eu preciso responder esse amor incondicional para ser aceito por Ele. E a forma de eu responder é exatamente fazer o que Tiago fez, pediu para fazer. É fazer de fato o que o filho pródigo fez dentro da história contada por Cristo. Nesta parábola nós temos de fato os elementos essenciais da salvação: arrependimento, confissão de pecado e abandono de pecado. E caminhando para o fim, queridos, amigos, irmãos, pastor Darlan, quando eu olho para esse texto, eu vejo que esse filho, ele está voltando para o pai, que é mais do que voltar para casa. Ele está voltando para o
estava em casa, mas ele estava distante do pai também. Assim como o seu irmão mais velho, se a gente for olhar a história no todo, a gente vai ver que ele está perdido também. Só que esse é outro assunto, a gente pode falar disso outra vez. Mas os dois estão perdidos. Agora um está perdido dentro e o outro está perdido fora. Agora a gente vai ver esse filho voltando para Deus, para o Pai, que é mais do que voltar para casa. E a minha oração a Deus nessa noite é que nós, como filhos amados, possamos sempre se voltar para Deus. Que o nosso foco não seja a casa, não seja o galardão, não seja o céu, não seja a rua de ouro, não seja o mar de cristal, não seja os bônus, não seja aquilo, as bênçãos, mas que o nosso foco maior seja o próprio Pai. Na semelhança desse pai, do filho pródigo, Deus nos espera de braços abertos, com o seu grande amor, e todos nós caminhamos para casa, que é a nova Jerusalém que desce do céu. Então, que o Senhor nos constranja com esse grande amor, que não contabiliza nem as nossas dívidas e nem os nossos créditos, mas Ele espera que nós possamos responder esse amor incondicional, querendo estar perto de si. Que Deus nos abençoe. Não sei se eu pelo menos cheguei, pastor Darlan, perto daquilo que o Senhor pediu, mas